Olá, pessoal. Saudações. Eu sou o professor Wilson e esta é a primeira aula do curso Imagens da Frente Italiana, né? No ciclo de minicursos oferecido pela UFPR. Pessoal, quero começar agradecendo pelas inscrições no minicurso, né? Espero que esta e a próxima aulas sejam do agrado de vocês, atendam suas expectativas, né? E o que a gente vai fazer nessa aula de hoje? Bom, eu vou me apresentar academicamente para vocês, né? E nessa primeira aula a gente vai falar um pouquinho do envolvimento brasileiro com a Segunda Guerra Mundial, com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque é nesse pano de fundo que a gente tem a produção e a circulação de diversas fotografias acerca da Força Expedicionária Brasileira e que são o objeto, né, de discussão desse mini curso. Então, a primeira tarefa, né, é nós contextualizarmos essas imagens, situarmos, né, essas imagens em um contexto histórico. Então, para isso, né, a aula de hoje, nos próximos 50, 60 minutos no máximo, né, a gente vai falar um pouquinho da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial e da sua participação militar no conflito, tá? Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação em PowerPoint que eu tenho, né, que eu preparei para essa ocasião. E vou também, ao final, falar um pouquinho da bibliografia, né, a respeito desse tema, tá? Bom, quem sou eu? Meu nome é Wilson de Oliveira Neto, eu sou professor de História, sou graduado em História pela Universidade da região de Joinville, a Univille, uma universidade comunitária do estado de Santa Catarina, e que está localizada no Nordeste catarinense, né? A sede da Univille fica na cidade de Joinville, porém nós temos campos espalhados por São Francisco do Sul e São Bento do Sul, cidades vizinhas de Joinville, né? Eu sou mestre em Patrimônio Cultural e Sociedade, também pela Univille, né? E doutor em Comunicação e Cultura pela ECO, né? Escola de Comunicações da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Desde a época da graduação, eu me interesso pela Segunda Guerra Mundial como um objeto de estudos, né, da história, como uma temática, né, de investigação no campo da história. Então, eu tenho um certo percurso nesse tema, comecei na iniciação científica, durante o mestrado eu me afastei um pouco da Segunda Guerra Mundial, mas transitei pela temporalidade dela através do estudo dos clubes de tiro, né, aqui no Nordeste catarinense, e finalmente retornei, né, a esse assunto durante o meu doutorado. E também comecei, né, a pesquisar na condição de professor universitário, né, porque eu sou professor do curso de História da Univille, né, sou professor do curso de Direito da Univille, então eu desenvolvo pesquisas, né, envolvendo este tema. Então, por isso que eu tenho um certo percurso, né, com a história da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Tem alguma coisa publicada, né, ao longo desses anos, na forma de artigos, de livros, de apresentações em trabalhos, em eventos acadêmicos, algumas intervenções na imprensa, né, falando um pouquinho sobre esse conteúdo fascinante de história, né? Então, o que eu vou trabalhar com vocês nesta aula e na aula seguinte tem relação com os meus anos aí de pesquisa, tá? Gente, quem se interessar, né, assistiu esse vídeo, gostou da apresentação, quer ter mais contato, mesmo que é uma cópia desse arquivo em PowerPoint, você pode entrar em contato comigo, tá? Com o maior prazer eu posso ceder a apresentação para você usar em sala de aula, numa live, enfim, onde você quiser utilizar,
para elucidar um pouco a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Você pode entrar em contato comigo através do e-mail que vai aparecer na capa da apresentação, ou então do meu e-mail institucional, né, que é o e-mail que eu tenho na Univille, que é wilson.o@univille.br. Você entra em contato comigo, eu já te respondo, te mando material de boa, né? Teria o maior prazer em compartilhar. Se você quiser trocar uma ideia, trocar impressões sobre o vídeo, fica à vontade, né? Que a ideia é essa, né? A ideia é a gente ir conversando, ampliar os nossos saberes sobre a Segunda Guerra Mundial. Uma outra coisa, se você está vendo esse vídeo e por acaso tem algum material iconográfico sobre a FEB, alguma fotografia de parente, alguma coisa que você conseguiu e quiser compartilhar comigo, me mandar uma cópia ou quem sabe fazer uma doação, né? Fica à vontade também, porque eu estou reunindo material fotográfico sobre a FEB, né? Eu tenho uma coleção que eu uso para pesquisa, para ensino e para pesquisa, né? Não tem fim comercial, mas acadêmico, e costumo colocar essas fotografias com seus devidos créditos, com as suas devidas identificações, né? Em redes sociais, em trabalhos acadêmicos, dando cada vez mais visibilidade à memória e à história da Força Expedicionária Brasileira, né? Por que isso? Porque eu entendo que o direito à memória faz parte do exercício da cidadania, faz parte, né, da gente, mesmo que tardiamente, mesmo que a maioria desses ex-combatentes já tenha falecido, é importante esse exercício de cidadania, quem sabe, né, essa etapa final de um tardio processo de reintegração social deles, né? Então, dar visibilidade a essa memória, a essa história, às fontes sobre a FEB, é algo que eu tenho como uma tarefa pessoal que vai além do meu trabalho como historiador, beleza? Então fica aí a dica, quem quiser entrar em contato, tá? Outra coisa, Wilson, gostei do vídeo, você pode participar aí numa live, ir lá na minha escola, estou à disposição, tá? Estou à disposição de vocês. Mas sem delongas, né? Vamos para o vídeo, vamos falar um pouquinho de Brasil na Segunda Guerra. Para isso, peço licença para compartilhar uma apresentação, né? Deixa eu abrir aqui o meu PowerPoint, né? Para a gente poder ter algum subsídio, né? Não ficar só no gogó. Um suporte, né? Um recurso didático para tornar mais interessante. Vamos lá. Então, está carregando a apresentação, né? Eu ontem andei mexendo nela de volta, né? Hoje é dia 19 de agosto. Deixa eu deixar registrado aqui, hoje é aniversário de 10 anos do meu filho mais velho, o Heitor, né? Então, hoje é um dia especial para mim. Então, essa é a apresentação que eu vou trabalhar com vocês. Eu vou pedir licença para desligar a câmera, para não travar, porque geralmente esses programas aí, Teams, Google Meet, Zoom, de vez em quando eles dão uma travada, né? Então é importante a gente garantir que não vai nada dar errado, né? Então, o título dessa apresentação e dessa aula, né? O Brasil na Segunda Guerra Mundial, brasileiros na campanha da Itália, entre 1944 e 1945, né? Essa apresentação, ela vai, então, ser dirigida, né, para os contextos militares da FEB e do primeiro grupo de aviação de caça. Por quê? Porque a fotografia, e isso tem que ficar muito claro para vocês, ela é um documento que não nasce, né, necessariamente com a ideia de ser um documento histórico, embora ela tenha sempre um caráter de registro, né? Mas ela é fruto de circunstâncias. Então, a primeira tarefa que um estudioso da fotografia no campo da história tem de cumprir
é contextualizar essa imagem, né? Em quais circunstâncias que essa imagem foi produzida, em qual contexto, né? Isso ajuda a identificar os elementos iconográficos dela, né? É algo importante para a gente saber o que está ali aparecendo na imagem, né? E também ajuda o historiador ou a historiadora, né, a saber os sentidos e significados atribuídos a essa imagem, né? Então, eu pensei nessa aula falar, né, da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial de uma forma geral. Para quê? Para que vocês tenham esse ponto de partida, né? E também uma outra coisa, tá, gente, que eu acho que é bastante importante. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, em nível de educação básica, ela aparece, né, como um tema de história, no ensino fundamental, nos anos finais, no 9º ano, mais precisamente no 4º bimestre, quando a gente está falando de Era Vargas, né, ou terceiro bimestre, terceiro ou 4º bimestre, depende do material. Quando se fala de Era Vargas, geralmente de forma bem ordinária no material didático, né, pode ser um box ou um tópico de uma página, né? No ensino médio, pior ainda, né? Agora a gente está com o novo ensino médio, não sei nem se vai aparecer isso, né? Mas, por exemplo, no antigo ensino médio, ou seja, até o ano passado, como que aparecia esse assunto, né? Ele aparece no final do 2º ano, né? No 4º bimestre, junto com a Era Vargas, né? Geralmente, o Brasil na Segunda Guerra Mundial é um tema que é ligado à Era Vargas e também, né, no material que eu trabalho no colégio em que eu leciono, não aparece. Nós temos o regime de terceirão, não aparece também. Então, essa aula é uma espécie de plus, né, para um conteúdo que não contempla um aspecto extremamente importante da nossa história contemporânea. Então, fica aqui um material, né, para você também utilizar em sala de aula, né, para você poder dar maior visibilidade a essa história. Feito isso, vamos lá, vamos para o que interessa. Bom, em primeiro lugar, né, até o início da década de 1940, qual foi a posição oficial do Brasil diante da Segunda Guerra Mundial? Uma posição de neutralidade, né? Isso não significa que o conflito não vá aparecer na mídia brasileira desde 1939, desde que a invasão da Polônia foi iniciada. Você tem uma visibilidade do conflito na mídia, né? Quando eu falo mídia, são as mídias da época, né? Jornais impressos, revistas, cinema, né? Você tem lá o cinejornal, rádio, né? Mas principalmente a imprensa periódica, formada por jornais e revistas. Então, até 1940, o Brasil ele tem uma posição de neutralidade, mas do ponto de vista do acesso às informações sobre a guerra, você tem bastante coisa já aparecendo. Por exemplo, você tem a publicação de livros, né? O Lindolfo Collor, né, o avô do ex-presidente Fernando Collor, na condição de diplomata, ele publica, né, um livro, acho que é Europa 1939, né, acerca da viagem dele na Europa e falando já desse conflito que está se formando. Então já se tinha um acesso, né, já ocorria uma certa circulação, né, de notícias, de publicações acerca da Segunda Guerra Mundial. Mas do ponto de vista diplomático, o Brasil manteve-se neutro diante do conflito, né? Existe uma visão bem hoje datada, né, de que o Brasil flertava com o eixo, né? Nesse sentido, eu vou recomendar a tese de doutorado da Andréa Helena Ramaya Petri, lá do Rio Grande do Sul. Grande Andréa, mandando aquele abraço para ela, né? Recentemente ela publicou na forma de livro, né, a tese dela, que deixa bem claro, né,
que as relações diplomáticas entre o Brasil e o Terceiro Reich foram relações muito fragmentadas, né, com bastante descontinuidade e baseadas mais no pragmatismo que na sintonia ideológica entre o Estado Novo Brasileiro, né, e o regime nacional socialista. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com essa mania, né, de nazificar o Vargas, né? Vargas nunca foi fascista, né? Sim, existem elementos que são comuns, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o livro da Maria Helena Rolim Capelato, né? A Multidões em Cena, há elementos, né, do modus operandi nacional socialista no regime de comunicação do Estado Novo Brasileiro. Mas isso não significa, tá, que a gente está falando de um regime político que era, por definição, fascista. Né? Na verdade, o Brasil vinha, desde os anos 30, num processo, né, de alinhamento junto aos Estados Unidos, através de uma política pan-americana. Claro que esse alinhamento também não ocorreu de forma automática, de forma subserviente aos interesses do tio Sam. Para isso, eu vou citar um livro que eu resenhei recentemente, que é o livro do Giovanni Latfala, que fala das relações militares entre Brasil e Estados Unidos, né? E que é bastante inovador pela documentação que ele consultou nos Estados Unidos e no Arquivo Histórico do Exército. Só que o que acontece, né? Com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, né, no final aí de 1941, no contexto do ataque japonês à base aeronaval em Pearl Harbor, no Havaí, você tem o Brasil e as demais nações latino-americanas, exceto Argentina e Chile, rompendo as relações diplomáticas com os países do eixo em fevereiro de 1942. Por quê? Porque isso fazia parte dos acordos interamericanos que vinham sendo assinados, né, desde meados da década de 1930, e que em um desses acordos, né, havia a perspectiva, né, de rompimento de relações diplomáticas caso uma nação latino-americana entrasse no conflito. Os Estados Unidos entra no conflito no final de 41, começo de 42, né? E aí a gente tem, em resposta, né, em apoio aos Estados Unidos, o rompimento das relações diplomáticas com os países do eixo. E aí o que a gente tem? A gente tem uma situação bastante complicada para o Brasil, porque informalmente a Alemanha já considera o Brasil um país inimigo, e começa, né, a Marinha Mercante Brasileira sofreu uma série de ataques, né, de submarinos alemães e italianos no contexto da Batalha do Atlântico. Tá? Recentemente eu li um texto muito legal sobre o Brasil no contexto da Batalha do Atlântico, que faz parte daquele livro muito gostoso de ler, organizado pela Mary Del Priore e o Carlos Garós, sobre o Brasil nas guerras mundiais, né? E a Batalha do Atlântico foi extremamente importante para a Segunda Guerra Mundial. Né? O Brasil, a primeira forma de participação militar do Brasil no conflito vai ser se envolvendo, né, com a Batalha do Atlântico. Mas até chegar aí, né, o primeiro semestre de 1942 foi marcado por uma série de ataques, né, de torpedeamentos contra os navios da Marinha Mercante Brasileira, que vai resultar na nossa declaração de guerra contra a Alemanha e a Itália em 31 de agosto de 1942. Gente, vamos lá, vamos reforçar isso, porque eu já vi professor Jacu de História, né, falando que foram submarinos americanos, tá? Não foram submarinos alemães, teve acho que um submarino italiano, né? Agora, desculpa, a gente me foge, né? Mas se não me engano, é um submarino italiano. E nós sabemos hoje com grande precisão documental que o Brasil os navios da Marinha Mercante Brasileira foram atacados por submarinos alemães. Existe uma documentação da Kriegsmarine, né, comprobatória, e recentemente, na verdade, a gente já conhecia isso desde os anos 80, né? Mas recentemente, em 2015, foi publicado um livro chamado Operação Brasil,
do Durval Lourenço Pereira, grande historiador, grande cineasta, em que ele deixa bem claro, né, essa disposição, esse ataque, né, a natureza alemã desses ataques. Inclusive, existia um plano muito maior de ataque contra a estrutura marítima brasileira pela Kriegsmarine, chamada Operação Brasil, né? São documentos alemães oficiais, são documentos que estão disponíveis para o pesquisador. Portanto, né, em 2021, não há mais sombra de dúvidas, né? E eu acho que nunca teve essa dúvida, né? De que o Brasil foi realmente atacado por submarinos alemães. Esse negócio de submarino americano é besteira, tá? Não se sustenta, nunca se sustentou na verdade. A gente pode, quem sabe, numa outra ocasião, falar um pouquinho disso, tá? Então, o que vai acontecer? A partir de meados de 1942 e até maio de 1945, o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. E aí a pergunta é, como foi a participação do Brasil na guerra? Né? 31 de agosto de 1942 é a declaração brasileira de guerra contra a Alemanha e contra a Itália. O Brasil não declarou guerra contra o Império do Japão, tá? E entre 1942 e 1945, basicamente, o Brasil vai participar da Segunda Guerra Mundial de 4 maneiras: fornecendo matérias-primas à indústria norte-americana, principalmente. E aí tem o famoso episódio da Batalha da Borracha, né? De um esforço sobre-humano e com alto custo humano e material para a gente manter, né, um fornecimento significativo de látex para a indústria militar americana, principalmente americana, né? O combate contra a espionagem alemã, que era uma espionagem de natureza militar, né? Da inteligência militar alemã, a Abwehr, né? Essa espionagem, ela ocorria basicamente em toda a América Latina e tinha as suas redes, né, no Brasil. Estou pensando aí os grandes espiões alemães que tiveram no Brasil, né? O Hans Kurt Meyer-Clason, né, que atuou no sul do Brasil, o Albrecht Gustav Engels, que atuou no Distrito Federal, né, na época, cidade do Rio de Janeiro, cujas histórias, né, elas foram narradas pioneiramente pelo Stanley Hilton, mas a gente tem um trabalho magnífico de mestrado da Priscila Ferreira Perazzo, né, que fala sobre isso. O patrulhamento do Atlântico Sul, nós tivemos a campanha do Atlântico Sul com a recém-criada Força Aérea Brasileira, né, que tem aí uma importância bastante grande para a história, né, da participação militar brasileira na Segunda Guerra Mundial, né? O envolvimento da Marinha do Brasil também na campanha do Atlântico, patrulhando, né, e combatendo submarinos alemães, escoltando comboios. Então foi uma participação significativa e o envio de forças militares para combater no TO europeu, né? Composto pela Força Expedicionária Brasileira e pelo primeiro grupo de aviação de caça, que são as dimensões da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial mais conhecidas, né? Quando a gente fala da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né, na participação militar, logo vem na nossa cabeça o primeiro grupo de aviação de caça e a Força Expedicionária Brasileira, com seu emblema, né, da cobra fumando. Quero fazer coro junto a uma pessoa que eu admiro muito, que é o César Campiani Maximiano, quando ele fala assim, participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial não foi simbólica, e não foi, de jeito nenhum. Participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi uma participação significativa para o Brasil, né? A gente está falando de um esforço de guerra que, para um Brasil dos anos 40 do século passado, exigiu bastante, tá? A Força Expedicionária Brasileira passou por um processo de seleção de pessoal bastante rigoroso, né?
Primeiro grupo de aviação de caça, idem, né? A gente teve um custo altíssimo na Batalha da Borracha, lá no norte do país. A Marinha Brasileira, durante a Batalha do Atlântico, teve que se reinventar. Tá? Era uma marinha que não é que ela, não é porque, não é só uma questão de obsolescência, mas é uma guerra que mudou muito rapidamente a forma de pensar as batalhas, a doutrina militar. Então a gente tinha uma marinha de guerra para um tipo de conflito que a Segunda Guerra Mundial colocou por terra, né? E isso tornou bastante difícil, né, a participação do Brasil no conflito. Então, a participação não foi simbólica, ela foi difícil, ela teve dificuldades. Todas as pessoas que escrevem, todas, vamos lá, todas as pessoas que escrevem de forma séria sobre essa história concordam que sim, tiveram problemas, tá? Mas que não foi uma participação simbólica e que, ao fim e ao cabo, a gente consegue superar esses problemas, essas dificuldades típicas de um conflito da magnitude da Segunda Guerra Mundial e, ao final do conflito, ter uma participação efetiva que deu a sua contribuição no mar, na terra ou no ar. Então, não foi uma participação simbólica, que fique claro isso, tá, gente? Porque há uma tendência aí de ironizar a participação brasileira na guerra. Infelizmente, até hoje, mesmo com tudo que já foi produzido, né, sobre esse conteúdo. Eu vou dar um destaque nos próximos slides à participação do primeiro grupo de aviação de caça e principalmente da Força Expedicionária Brasileira, que atuaram na campanha da Itália, né? A campanha da Itália ocorreu entre os anos de 1943 e 1945, né? Ela emerge aí no contexto da vitória aliada no norte da África. Tá? O Brasil participou da campanha da Itália entre 1944 e 1945, né? Ao lado dos aliados, né? Subordinada a comandos terrestre e aéreo dos Estados Unidos. E uma coisa que é muito interessante quando a gente olha para a campanha da Itália, que é a composição das forças combatentes, né? O exército do Reino Unido, né? As forças militares sob o comando do Reino Unido, por exemplo, eram multinacionais. Você tem canadenses, você tem neozelandeses, você tem sul-africanos, você tem indianos, né? É uma força multinacional que levou para o conflito, né, os seus territórios coloniais localizados na Ásia, na África e na Oceania. Né? Então, é fascinante, né, a campanha da Itália nesse sentido. Foi uma campanha bastante difícil, né, bastante controvérsia na avaliação dos historiadores. Né? O teatro operacional favorecia os defensores, né, os alemães e seus aliados italianos. Né? Então, foi uma campanha que, por exemplo, o César Campiani Maximiano fala que, em muitos aspectos, ela lembrava a Primeira Guerra Mundial. Né? Então, você tem aí uma campanha militar que, por exemplo, o Esquadrão de Reconhecimento da FEB só vai, né, desenvolver as suas potencialidades, a sua vocação mecanizada no final. Né? Quando, por exemplo, ele sai em perseguição à 150ª, 48ª Divisão de Infantaria Alemã. Tá? Então, vejam que é uma campanha militar bastante diferente daquilo que o senso comum costuma imaginar quando fala de Segunda Guerra Mundial, né? Você vai perguntar para as pessoas na rua, Segunda Guerra Mundial, uma coisa é Panzer, é porta-avião, é desembarque anfíbio, mas não é bem assim. Não é bem assim. A campanha da Itália ela tem essa característica, né?
Bom, vamos falar um pouquinho da FEB? Então, vamos lá. A Força Expedicionária Brasileira lutou, então, no Teatro de Operações Italiano, entre 1944 e 1945. Ela foi algo inédito na história militar brasileira, embora, né, a gente teve uma mostra, né, do que seria um conflito moderno na Revolução Constitucionalista de 32, tá? A Revolução de 32 teve serviço postal de campanha, pelo menos pelo lado paulista, né, bastante avançado, né, planejado nos seus mínimos detalhes, procurou mobilizar a população para o esforço de guerra, tentou desenvolver aí uma tecnologia militar. Então, o último grande conflito internacional que mobilizou recursos humanos e materiais foi a Guerra da Tríplice Aliança, lá na segunda metade do século XIX. Mas isso não significa que o Brasil também era um país que não sabia o que era conflito militar em 1944. Né? O Brasil já vinha, né, sendo assolado por uma série de conflitos internos, né, nos anos 20, mas o que a gente tem? A gente tem aí em 32 um esforço de conflito moderno, claro, uma dimensão muito pequena, muito reduzida, mas que já dá uma amostra do que vão ser esses conflitos a partir do final da década de 1930, né? Esses conflitos internacionais, do qual a Segunda Guerra Mundial faz parte. Quais foram as razões para a criação da FEB? A bibliografia especializada, ela aponta uma razão fundamental, e aí eu estou pensando no Denison de Oliveira e no Wagner Camilo Alves, né, que é a necessidade de reequipar militarmente o exército brasileiro. Né? Já tinham tratativas antigas com os norte-americanos de fornecimento de material bélico no início do conflito. Essas tratativas elas só foram avançar depois que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, né? E os norte-americanos deixavam muito claro que só iam fornecer material bélico em larga escala para os países que estavam efetivamente engajados no conflito. Então, a criação de uma força expedicionária tinha uma relação muito forte com essa necessidade de se engajar no conflito para poder obter esse material bélico tão necessário, né, à segurança do país. E claro, né, você tem ali uma participação militar que poderia garantir ao Brasil uma posição importante, né, no concerto das nações durante o pós-guerra. Mas essencialmente a FEB foi um projeto brasileiro, né? Denison de Oliveira deixa muito claro isso, e o Wagner Camilo Alves, né? A FEB não tem nada a ver com as pressões dos Estados Unidos para o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial, né? Na verdade, norte-americanos e ingleses não estavam muito afim que o Brasil criasse uma força expedicionária. Wagner Camilo Alves atribui ao próprio Getúlio Vargas, né, a paternidade da FEB. Então aí a gente tem um ponto importante, que é essa coisa de, olha, esquecer uma coisa que se fala muito e que está errada, que é, olha, a FEB surgiu a partir de uma pressão dos Estados Unidos para o Brasil entrar na guerra. Não foi isso, tá? Não tem nada a ver com isso. Ela foi organizada nos moldes norte-americanos, então o tipo de organização que a FEB vai ter, ela foi inspirada na doutrina militar dos Estados Unidos, aquele famoso modelo triário, né? Ela vai ser armada e municiada pelos Estados Unidos, mas, por exemplo, ela foi fardada pelos brasileiros, né? Ela vai ser alimentada a partir de uma composição, por exemplo, de alimentos de origem norte-americana e de origem brasileira. Então, uma outra coisa que tem que tomar cuidado, tá? Enche muito o saco isso, né? É dizer que a FEB chegou lá com uma mão na frente e outra atrás, que o governo brasileiro não tinha dado nada e que até as roupas de baixo dos pracinhas foram fornecidas pelos Estados Unidos. Calma, muita calma nessa hora, tá? Não foi isso.
Tá? A FEB, ela tem sim, parte dos seus recursos materiais tem origem norte-americana, como também tem origem brasileira. Há uma mobilização bastante grande em torno dessa força expedicionária. Claro que a gente está falando de um Brasil que está engateando no seu processo de industrialização. Não dá para comparar com os Estados Unidos. É uma comparação injusta, é uma comparação maldosa. Desculpa, gente. Né? É, é evidente que você tem diferenças sensíveis, por exemplo, no equipamento pessoal. Né? Vou dar um exemplo básico: o cantil norte-americano já tinha rosca para fechar, o cantil brasileiro era com rolha. Mas isso não significa que a FEB foi um bando de maltrapilhos subequipados, tá? Não foi assim. Você tem uma organização nos moldes norte-americanos e você tem um esforço também nacional de equipar essa força combatente. Ela foi dividida na primeira divisão de infantaria expedicionária, a primeira DI, que é o pessoal que entrou em combate, e os órgãos não divisionários e a reserva de pessoal, somando um total de 25.334 homens, né? A FEB entrou em ação na Itália no dia 15 de setembro de 1944 e lutou basicamente no oeste italiano, subordinada ao 5º Exército dos Estados Unidos. Enfrentou 13 unidades alemãs e italianas, e quando a gente fala dos êxitos militares da FEB, a gente pode citar vitórias em Camaiore, Monte Prano, Monte Castelo, Castelnuovo, Montese, Zóquia, Colecchio e Fornovo di Taro, né? Quando uma divisão de infantaria inteira do exército alemão se rende à FEB, um fato memorável, né? E acho que o único dos aliados na campanha da Itália. Então, ela foi comandada pelo Marechal Mascarenhas de Moraes, né? A FEB envolveu o que a gente tinha de melhor em termos de recursos humanos. A seleção para a Força Expedicionária Brasileira foi muito rigorosa, tanto que a ideia era enviar um corpo de exército. A gente só conseguiu enviar uma divisão, né? Um corpo de exército formado por 3 divisões de infantaria. Por quê? Porque a gente teve uma seleção bastante rigorosa. O brasileiro que foi para a Itália, o brasileiro que lutou na Itália era o que a gente tinha de melhor na nossa juventude. Então, acho que é importante a gente reconhecer isso. E que apesar dos problemas de treinamento, né, os problemas iniciais da FEB, foram superados e ao final do conflito a gente tem uma força tão profissional quanto dos demais países que lutaram junto com ela. Aí aqui uma imagem clássica, né, uma figura clássica que é o roteiro da campanha da Itália, né? O Brasil foi o único país latino-americano a enviar uma força terrestre para combater na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Junto com o México, que enviou o Esquadrão Azteca, o Esquadrão Centapua, foram as únicas unidades aéreas enviadas oficialmente por países latino-americanos para lutar ao lado dos aliados na Ásia, né, que é o caso do Esquadrão Azteca, e na Europa, que é o caso do Centapua. Pessoal, vocês desculpem o barulho externo, é que eu estou gravando de casa, né? Então não é um local específico para gravação. Por falar em Centapua, vamos falar um pouquinho de Centapua? Vamos lá. O primeiro grupo de aviação de caça também operou no Teatro Italiano entre 1944 e 1945. Ele foi formado no contexto de criação da Força Aérea Brasileira em 1941, né? Oficialmente, a sua criação ocorreu em 18 de dezembro de 1943, e a gente tem 350 homens, desses 48 pilotos, cujo treinamento foi feito principalmente nos Estados Unidos, né? Parte do treinamento, né, ocorreu nos Estados Unidos, e eles operaram um avião que era uma espécie de blindado com asas, né? Que é o P-47 Thunderbolt, um avião um caça-bombardeiro, né? Um avião extremamente confiável, muito bem armado, resistente, né?
próprio para operações de ataque ao solo. Tá? Também atuou no oeste italiano, subordinado ao 22º Comando Aéreo Tático dos Estados Unidos. Muito importante, tá? Lembrar que os pilotos do primeiro grupo de aviação de caça, eles têm uma história muito bacana. Por quê? Porque eles eram pilotos que, quando chegaram na Itália, tinham as mesmas horas de voo dos pilotos norte-americanos, só que por uma daquelas razões, né, que a gente não entende, né, típicas do Estado brasileiro, não houve uma preocupação, né, em pensar o recompletamento dos pilotos na medida em que eles faleciam, né? Então, o que acontece? Os pilotos do primeiro grupo de aviação de caça não sofreram recompletamento. Então, na medida em que os pilotos morriam nas suas operações, os pilotos remanescentes voaram em muito mais missões que os seus companheiros norte-americanos. Então, chega ao final do conflito, os pilotos brasileiros têm uma experiência, uma quantidade de horas de voo, uma experiência em operação de guerra muito maior que os seus companheiros dos Estados Unidos. Então, olha só o impacto disso, né, para a profissionalização da aviação de caça brasileira, né, dos pilotos brasileiros da Força Aérea. Isso é uma coisa que se fala pouco, né? Se fala pouco por quê? Porque a gente não é por falta de material, não, tá? Não é por falta de material, mas porque não existe uma preocupação com a transposição didática desse conteúdo. Os pilotos do primeiro grupo de aviação de caça, eles realizaram centenas de operações de ataque a alvos terrestres alemães e italianos, lembrando que não existia mais a Luftwaffe na Península Itálica, portanto, os aliados gozavam de total superioridade aérea, né? Então, não houve um combate ar-ar entre o Centaur e a Luftwaffe, por exemplo, né? Aí tem um vídeo que rola no YouTube em que eles falam assim que os brasileiros estão cantando o hino nacional mesmo durante um bombardeio da Luftwaffe. Não tem nada a ver isso, tá? Não tem nada a ver isso. Por outro lado, isso não significa que foi molezinha para os pilotos brasileiros. Vai lá, mergulha e ataca o alvo terrestre. A defesa antiaérea do eixo era bastante eficiente, né? Nós tivemos pesadas baixas no primeiro grupo de aviação de caça, o que também tornava essas missões de ataque contra alvos terrestres extremamente difícil, né? Que cobrou um tributo muito alto dos pilotos brasileiros, dos nossos jovens pilotos brasileiros, né? E aqui uma imagem que eu gosto bastante, né? De um P-47 arremetendo, né? Após atacar o seu alvo, né? Um trem, né, inimigo. Esse avião era um avião robusto, muito bem armado, né, que vai equipar a Força Aérea Brasileira, né, inclusive no pós-guerra, até a chegada dos nossos primeiros jatos, né, o Gloster Meteor. Né? Então, um avião que marcou a história do Brasil, inclusive os seus aviadores, né? A gente tem, pessoal, uma boa produção bibliográfica e audiovisual sobre o Centaur, né? Vale sempre lembrar que não é por falta de material bibliográfico, né, que as pessoas vão desconhecer essa história. E aí, finalizando, né, indo para o nosso último slide e fechando essa primeira aula. Bom, as operações militares, tanto da FEB quanto do primeiro grupo de aviação de caça, foram encerradas na Itália em maio de 1945, quando da vitória aliada na Europa. A FEB ela foi desmobilizada ainda na Itália em 45, e os seus efetivos, né, ao retornarem ao Brasil, em diferentes escalões, né, voltaram às suas unidades de origem, se eram militares de carreira, ou à vida civil, né, se foram conscritos. Já o primeiro grupo de aviação de caça foi mantido, né, a FEB não foi mantida, né, e retornou ao Brasil em 45, sendo baseado, né, o primeiro grupo, né,
na base aérea de Santa Cruz, no estado do Rio de Janeiro, né? Esse é o lar do primeiro grupo de aviação de caça. E no caso da FEB, o Giovanni Latfala, ele menciona um convite feito pelo general Mark Clark ao marechal, né, na época general Mascarenhas de Moraes, para integrar uma tropa de ocupação da Áustria no pós-guerra. Gente, vocês me desculpem o barulho externo, tá? Tem um veículo aqui sem noção fazendo barulho na rua, né? Mas eu acredito que vocês consigam me ouvir, né? Deixa eu só passar o sem noção barulhento, né? Pronto, já foi. Dilemas, né? Problemas da pandemia, né? A casa vira sala de aula, estúdio de gravação, daí a gente tem esses inconvenientes. Mas importante, tá? A Mascarenhas não aceita o convite, né? Esse é um tema bastante que necessita ainda de muita investigação, porque o Latfala, ele sugere, né, que essa negativa impediu que o Brasil obtivesse, né, talvez aí uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, né? Ele brinca e diz assim: chegamos tarde à festa e saímos cedo dela, né? Mas o que é importante destacar, para a gente finalizar esse vídeo, é que as experiências, né, tanto do primeiro grupo de aviação de caça quanto da FEB, contribuíram com a vitória aliada no oeste italiano, tá? É importante frisar isso, tá? Nós não fomos decisivos para a vitória dos aliados na Itália, mas nós contribuímos. Na modernização das Forças Armadas brasileiras, a participação do Brasil de uma forma geral, né? O Exército Brasileiro em 45 consegue se reequipar, né? Se torna a força militar mais poderosa na América do Sul, né? Ultrapassa aí Chile, Argentina. A gente vai ter mais tarde condições de criar a nossa primeira divisão blindada, né? Como o Denison de Oliveira fala no livro Extermínio Inimigo, né? Então, nós temos aí o ponto de partida para o Brasil se tornar hegemônico militarmente na América do Sul, condição que até hoje é mantida pelo nosso país e que tem na participação militar do Brasil na Segunda Guerra Mundial um ponto importante. Vale agora, né? Deixa eu só parar a apresentação e destacar algumas coisas assim que acho que são importantes para esse final, né? Tem muita coisa publicada, tá? Desde 2015, pelo menos, a gente tem um processo aí de renovação bastante grande da historiografia, tá? Quem quiser saber mais, Barbudos, Sujos e Fatigados, do César Campiani Maximiano, tá? The Brazilian Expeditionary Force in World War II, também do César Campiani Maximiano, em coautoria com o Ricardo Bonalume Neto, lá da Osprey, né? Um outro texto bacana, A Nossa Segunda Guerra Mundial, Brasileiros em Combate, também do Ricardo Bonalume Neto, que foi reeditado e relançado neste ano pela editora Contexto. Os livros do Denison de Oliveira, né? Aliança Brasil-Estados Unidos, Nova História do Brasil na Segunda Guerra Mundial e Extermínio Inimigo, Operação Brasil, né? Do Durval Lourenço Pereira. Existe, sim, ó, gente, uma quantidade, eu vou parar por aqui, mas desculpa se eu não citei algum livro conhecido, tá? Tem muita coisa sendo produzida, tem audiovisual, tem os documentários O Lapa Azul, Batismo de Sangue, Navalha, tem um clássico das antigas, Sentapua. Então, não é por falta de fonte que você não vai aprender ou não vai ensinar sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Nessa narrativa, o que a gente tem? Uma produção de documentos muito grande, muito intensa, entre os quais as fotografias, que serão o tema da nossa próxima aula. Beleza? Gente, vejo vocês na aula 2 para a gente falar de fotografia. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até logo.